Qual é o critério da universidade pública? É a universalização do ensino superior. No sentido de dar àquele que não tem condição uma possibilidade de concluir o seu curso superior. O Brasil, inclusive, tem um apego muito grande por curso superior, uma maldição que surgiu aí com essa loucura da gente conseguir índices, números nos organismos de avaliação. Então a gente distribui cursos superiores, um número muito grande de universidades, uma falta de critério, inclusive, de escolha, a pressão sobre o aluno com 17, 18 anos, para que ele se decida pela profissão, pressão que é exercida pela família, pressão que é exercida pela sociedade. Toda essa discussão tem que ser levada em consideração. Mas mais do que isso, tem que se levar em consideração que aquele que pode contribuir com a universidade pública, que o faça. Porque ele está, se ele pode contribuir com a universidade pública, significa que ele tem condição de fazer isso sem penalizar a carga dos impostos pagos por toda a nação, por todos os outros cidadãos. O dinheiro que vai para as universidades é o dinheiro de impostos. Então, se você tem condição de pagar uma universidade, mesmo que pública, por que não fazê-lo? Por que não contribuir para que se diminua o peso do investimento do dinheiro nosso, dos impostos, nas universidades públicas? A questão, para mim, é simples. Agora, mantenha-se critérios para que aqueles que precisem, aqueles que não possam, continuem se beneficiando da universidade pública. Agora, tem muita gente, filha de gente que tem filho de gente que tem muita grana, ou que ele mesmo tem muito dinheiro, e que vai para a universidade pública. Ô Paulo, na verdade, a maioria das pessoas hoje, né, que estudam nas universidades públicas são pessoas com bom poder aquisitivo, até porque o filtro, né, para ter as maiores notas, hoje em dia a maioria no Enem, a gente sabe que quem tem o melhor desempenho são os estudantes oriundos das escolas particulares, aquelas escolas que são referências, que são as mais caras. Então a gente tem esse trajeto realmente das pessoas que vêm das escolas particulares, que têm um ensino, uma base de ensino melhor em comparação com a escola pública, elas têm mais facilidade no acesso à universidade pública, justamente porque tiveram uma base melhor. Infelizmente, a gente ainda tem um gap imenso entre o ensino ofertado pelas escolas particulares e o ensino ofertado pelas escolas públicas. Então, quer dizer, na universidade a gente tem realmente as pessoas com maior poder aquisitivo. Eu acredito que seria uma boa medida, desde que tenha esse filtro muito bem feito, para que o aluno, né, que não tenha realmente condições de pagar, que esteja numa situação de não conseguir arcar com a universidade, que ele ainda consiga, né, se beneficiar desse ensino público, desse ensino gratuito, porque eu acho que é um direito, todo mundo deve ter acesso à educação. E acredito também que a gente tem outras maneiras de pensar, por exemplo, o aluno de escola pública, se ele, né, não pode pagar a faculdade ou se existe essa possibilidade de cobrança de mensalidade, coloca uma opção também, um plano B, a pessoa pode até estudar gratuitamente, desde que depois ela devolva esse serviço para a sociedade em forma de alguma prestação, quando ela formar, por exemplo, um médico tem que trabalhar aí no sistema do SUS, ganhando menos, mas para poder repor esse dinheiro que foi investido, caso tenha sido essa opção. Eu acho que tem diversos caminhos que a gente pode tentar discutir para atingir esse equilíbrio e realmente não deixar quem precisa de fora da oportunidade aí de ingressar numa escola superior. E aí você corrobora exatamente com aquilo que eu disse. Se nas escolas públicas você tem um maior número de pessoas com poder aquisitivo adequado para ter um bom ensino em escolas particulares, significa que esse mesmo poder aquisitivo pode ser empregado no pagamento de uma mensalidade à escola pública, diminuindo a carga do investimento do governo, do dinheiro do cidadão, no sustento de uma escola pública, que, como a Carol mesmo disse, e isso é uma constatação, está repleta de alunos de alto poder aquisitivo. Gente, eu estou vendo, as pessoas politizam tudo. Eu estou falando isso aqui agora, fiquei imaginando, lá, está dizendo... Escola pública, primeiro, nós temos que rever o conceito da obsessão pela universidade do Brasil. Isso não é elitismo, não.
nações desenvolvidas, mais desenvolvidas do que nós, uso como exemplo a Alemanha, tem uma valorização muito grande para a formação de níveis técnicos, que são níveis muito disputados no mercado de trabalho. Aqui você vê, e esse dado está numa pesquisa recente, você vê universitários com diploma que não conseguem atuar nas suas áreas de formação e se frustram. Tivessem eles tido um ensino mais prático, mais determinado para uma formação de absorção do mercado, não teriam que passar por isso. Uma outra questão, essa loucura da gente, é número. O Brasil é o país que a primeira pessoa daquela família que ingressou na universidade. Isso é discurso populista. Isso é discurso populista. Eu gostaria de entender um país que diz o país que mais oferece oportunidades para o desenvolvimento de uma carreira, o sustento do cidadão. Não que oferecesse mais oportunidades para diplomas superiores que ficam pendurados na sala de casa. Aí a pessoa é formada em administração de empresas e vai trabalhar como caixa de supermercado. Não que caixa de supermercado não seja um emprego digno. Muito pelo contrário, é muito digno. Mas não justifica o esforço que fez, a determinação que teve para ter um diploma superior pendurado na parede. É pouco objetiva a forma de entender isso tudo nesse país. É pouco objetiva a forma de entender o processo educacional nesse país. Por que não gastar a mesma energia que se gasta para números na Unesco, ou na ONU, ou não sei qual é o certificador? Por que não gastar essa mesma energia para melhorar os ensinos fundamental e básico da escola pública, como disse a Carol? Por que não gastar essa energia? Agora, a Elaine colocando um ponto aqui que também merece uma reflexão. Ela falou, para você estudar na federal, tem que ficar praticamente por conta da faculdade. Quem tem que trabalhar não consegue seguir essa rotina. A Elaine está falando daqueles cursos que normalmente são os cursos que são ministrados durante todo o dia. Realmente a pessoa tem ali uma oportunidade de estar na universidade pública, não pagando, mas também não consegue trabalhar, porque realmente alguns cursos são os cursos no período integral. A pessoa não sobra nenhum momento ali para poder exercer uma atividade remunerada. E aí isso tem que ser levado em consideração também, porque se é essa a proposta, se é essa a oferta, como é que essa pessoa se banca e vai contribuir também com uma mensalidade? Espera aí, olha como é que se misturam as coisas de maneira perigosa, Elaine. Você fez uma mistura cruel. Quem compra a sua ideia de cara acha que está... Não. Veja bem, se a pessoa tem poder aquisitivo para poder pagar uma mensalidade, não importa se ela vai estudar durante todo o período ou não. Ela tem poder aquisitivo para isso. O fundamento central é, com poder aquisitivo, eu pago a universidade. Sim, Paulo, mas aí você tem que dividir em faixas também da pessoa que, trabalhando, poderia pagar a mensalidade daquela que, fazendo um curso integral, porque muitos cursos nas federais, mas já tá definido. Eles não têm outras opções, né? Eles são somente integrais. Então, assim, essa pessoa, ela tem o poder, tal, mas ela vai ter que largar o trabalho para poder fazer o curso, e aí, assim mesmo pagaria ou não? Ora, já está definido. Se ela não tem condição, o pressuposto é, eu tenho condição de pagar uma universidade. Renda familiar, outros critérios de avaliação. Então, se eu tenho condição de pagar a universidade, que eu a pague. Agora, se eu não consigo, porque eu teria que trabalhar para pagar, já é outro critério de análise. Lógico que é outro critério de análise.